Havia ali um homem chamado Anania, o qual, acompanhado de sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade e, com o consentimento dela, reteve parte da quantia para si, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Então Quefa disse: por que o adversário encheu seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua, e depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu, para ser usado como lhe aprovesse. Portanto, o que fez decidir-se aí por isso? Você não mentiu a seres humanos, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Anania caiu morto, e todos os que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Jovens enrolaram o corpo dele em um lençol, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua mulher se aproximou, sem saber o que tinha acontecido. Quefa lhe perguntou: diga-me, é verdade que vocês venderam a terra por tal preço? Sim, ela respondeu. Isso foi quanto nos pagaram por ela. Quefa, porém, retrucou-lhe: por que vocês conspiraram para tentar o Espírito do Senhor? Ouça, os homens que sepultaram seu marido estão à porta, eles a levarão também. Ela caiu morta aos pés deles instantaneamente. Os jovens entraram e a encontraram morta. Eles a levaram e a sepultaram ao lado do marido. Como resultado disso, um grande temor caiu sobre a comunidade messiânica e também sobre todos os que ouviram falar a esse respeito. Enquanto isso, mediante os emissários, eram realizados muitos sinais e milagres no meio do povo. Unidos em mente e propósito, os crentes reuniram-se na coluna de Salomão. Ninguém mais ousava unir-se a eles, entretanto, o povo os mantinha em alta conta. E multidões de crentes, homens e mulheres, eram acrescentados ao Senhor. Eles chegaram ao ponto de levar os doentes às ruas e deitá-los em colchões e macas, para que ao menos a sombra de Pedro caísse sobre alguns enquanto ele passava. Multidões também se juntavam das cidades à volta de Jerusalém, trazendo seus doentes e os afligidos por espíritos impuros, e todos eles eram curados. Entretanto, o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, e seus associados, membros do partido do Tzidukim, ficaram cheios de inveja. Eles prenderam os emissários e os lançaram numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, conduziu-os para fora e disse: vão, fiquem no pátio do templo e continue contando ao povo tudo sobre essa nova vida. Após terem ouvido, eles entraram na área do templo ao amanhecer e começaram a ensinar. Quando Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, e os seus associados chegaram, eles convocaram uma reunião no Sinédrio, isto é, a Assembleia dos Anciãos de Israel, e mandaram buscar os emissários na prisão. Entretanto, os guardas não os encontraram na prisão. Então eles voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas em frente das portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão da guarda do templo e os principais Coanim ouviram isso, ficaram perplexos, imaginando o que aconteceria a seguir. Então chegou alguém e falou-lhes: ouçam
Os homens que vocês ordenaram que fossem postos na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. O capitão e seus soldados foram até lá e os trouxeram, mas sem o uso de força, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Eles o conduziram ao Sinédrio, onde o sumo sacerdote perguntou-lhes: Nós lhe demos ordens expressas para não ensinarem neste nome, mas vejam, vocês encheram Jerusalém com seus ensinos e, além disso, estão determinados a nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Pedro e os outros discípulos responderam: Devemos obedecer a Deus, não aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o em uma estaca. Deus exaltou esse homem, colocando-o à sua direita, como governante e salvador, para dar a Israel a capacidade de fazer teshuvá e ter os pecados perdoados. Nós somos testemunhas destas coisas, como também o é o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Ao ouvir isso, os membros do Sinédrio ficaram furiosos e queriam matar os emissários. Mas um deles, um paruche chamado Gamliel, mestre da Torá, muito respeitado por todo o povo, ordenou que os homens fossem retirados por um momento. E dirigiu-se à corte: Homens de Israel, cuidado com o que vocês pretendem fazer a essas pessoas. Há algum tempo aconteceu uma rebelião liderada por Todá, alegando ser alguém especial, e certo número de homens, cerca de 400, se juntaram a ele. Quando ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois disso, Yehudá Ragilili liderou outra rebelião no tempo do registro para o pagamento do imposto aos romanos. E algumas pessoas se insurgiram contra ele. Entretanto, ele foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, no caso presente, meu conselho é que vocês não interfiram. Deixem esses homens e soltem-nos. Se essa ideia ou movimento tiver origem humana, fracassará. Mas caso proceda de Deus, não serão capazes de impedi-los. Vocês se acharão lutando contra Deus. Eles aceitaram o conselho, depois de chamar os discípulos e mandar açoitá-los, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram partir. Os emissários saíram do Sinédrio extremamente alegres, por terem sido considerados dignos de humilhação por causa de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa não deixaram de ensinar e anunciar as boas novas de que Jesus é o Messias.